Olá pessoal, novamente aqui com vocês, Gevandro Barros do IOPEX. Nós estamos fazendo aqui mais um podcast aí, hoje saindo um pouquinho do script do podcast Papo de Dono. Na verdade é quase um papo de dono, a gente já acabou de brincar aqui, ela falando comigo, a monja e o executivo, né? E eu trouxe de maneira bastante especial aqui a Kelsang Lam, é isso? Kelsang Janlan. Kelsang Janlan, esqueci o Jan. Eu trouxe ela para bater um papo com a gente. Eu tenho visitado alguns centros budistas aí, adoro muito, leio muito sobre o budismo já faz muitos anos, né? Não me lembro quando foi a primeira vez que eu comprei o primeiro livro até. E gosto muito da filosofia, gosto muito do lado do aprendizado, principalmente aquele que vem com a meditação, né? Que traz com certeza benefícios não só físicos e mentais, mas para a vida como um todo. E fazendo uma visita no centro dela há um tempo atrás, já deve ter o quê? Uns 2 meses? Eu acho que sim. Um pouco mais que isso, né? Uns 2 meses, a gente conversando lá, eu resolvi fazer a ela um convite para estar aqui hoje, fazendo parte aí desse bate-papo descontraído, porque ela me falou na oportunidade lá, nesse bate-papo que a gente teve, diversos assuntos que são muito interessantes, e ela, por ser uma pessoa nova, né, acabou me chamando a atenção para o lado do empreendedorismo dentro do budismo, né, que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui nesse podcast com o Papo de Dono, porque vocês têm lá um centro que precisa ser administrado, tem um lado financeiro, e a gente vai falar sobre isso. Foi por isso então que eu trouxe, só para fazer uma introdução aí para vocês, esse foi o principal motivo que eu trouxe a monja aqui para falar com a gente. Então vamos lá, queria que você se apresentasse aí para quem ainda não te conhece, das pessoas que nos seguem aqui, né? Sim. Então, sou a Kelsang Janlan, como ele disse, uma monja budista, e eu sou responsável pelo Centro Budista Kadampa Jangchubilin aqui de Taubaté. É o Centro Budista de Taubaté, são nomes difíceis, né? Jangchubilin, Kelsang Janlan. Então, eu sou responsável aqui, eu estou desde 2016 e agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui, de ter esse espaço, de poder mostrar para as pessoas que no budismo todos são bem-vindos e nós também somos bem-vindos, né? Claro, eu me sinto muito certeza. bem-vinda aqui, muito obrigada e espero poder colaborar com o seu trabalho. Legal, vamos lá, vamos falar aqui das coisas que eu não tenho algumas perguntas, mas como eu te disse antes aqui nos nossos bastidores, eu gosto de dar uma improvisada também, gosto de deixar a conversa rolar aqui, que eu acho que fica muito mais descontraído aí. Então, monja, como é que surgiu aí essa ideia, né? Só para contar um pouquinho até da sua história, né? Você tem uma história super interessante, super legal aí, né? Conta um pouquinho da sua vida, como é que você virou primeiro monja aí, como é que foi essa trajetória aí da pessoa, né? Ter a decisão de virar uma monja. Eu tive uma vida antes, né, da ordenação, antes de ser monja, eu brinco, eu tive uma vida normal, né? Eu tive Não que agora seja anormal, né? Mas não, é bem diferente, é bem né? diferente. É bem diferente. Mas eu tive uma graduação, tive MBA, eu quase abri uma empresa, né? Eu sempre trabalhei de maneira autônoma, então eu sempre fui a gestora do meu próprio negócio. E eu estava procurando um equilíbrio emocional, eu queria entender a mente, né? Tanto que minha formação é psicologia, porque eu queria entender a mente. E daí na meditação eu comecei a encontrar muitas respostas. E a habilidade que eu tenho em dar aulas, a habilidade que eu tenho de ter uma linha de raciocínio, o budismo casou com isso, colaborou com isso. Aí. E daí eu tomei a decisão de então ensinar budismo e meditação ao invés de ensinar business English, ao invés de ensinar, eu brinco assim, eu fazia consultoria em gestão de carreira, né? Então eu consultoria em carreira, de ajudar as pessoas a mudarem de profissão, de ir para uma outra empresa. Agora eu dou consultoria em caminho espiritual. É um caminho espiritual, não deixa de ser uma consultoria, uma gestão. Claro, com certeza. Né? Você está aqui, primeiro faça isso, primeiro medite assim, depois não está na hora de meditar nisso ainda, volta. Que legal. E é basicamente a mesma coisa, só que agora com outro propósito, né? Que é paz interior. Super interessante. E a gente que tem essa vida agitada, né? Eu, pelo menos, minha vida é muito agitada, já foi
sei lá, 3, 4 vezes mais, já mas graças a Deus a gente tem... Vai passando a idade também, vai ficando um pouco mais experiente, aí a coisa vai diminuindo um pouco. Mas a gente tem uma vida bastante agitada, né? Eu que presto serviços, diferentemente de quem tem, por exemplo, portas abertas, aí, que tem um certo horário, né? Eu vivo muito do horário do meu cliente, então esses altos e baixos de horário você tem que aprender a lidar tanto com o corpo, né? Porque, sei lá, são diferentes horas aí que você tem que... Uma hora você está malhando de manhã, fazendo exercício, meditando à noite, depois tem que trocar porque o cliente trocou o horário e assim por diante. E eu tenho procurado, obviamente, a minha esposa é coach e desde que ela se formou, a gente juntos, né, porque marido e mulher conversam em casa desses assuntos, obviamente, a gente tem procurado o equilíbrio para algumas coisas, né, na famosa roda da vida aí. E esse equilíbrio não é simples, né? Ele às vezes, aliás, ele é simples, mas ele pode se tornar complexo dependendo do momento de vida que a gente está passando. E cada fase da nossa vida, né, ela traz tanto aprendizados quanto dificuldades, né? Momentos que você tem que uma hora dar um gás na empresa porque está começando, ou outra hora você está com problemas X ou Y, e a gente que é empresário... Algumas vezes dá um passo para trás, né? Às vezes dá um passo para trás. Eu falava muito antes, né, quando era consultoria, hoje nem tanto dentro do contexto budista, mas eu falava às vezes não, diante de um precipício, seguir em frente é dar um passo para trás. Com certeza, senão você cai mesmo, senão né? Você cai mesmo. Então assim, né, você está num negócio, você está numa empresa, você está... Diante do precipício, seguir em frente é dar um passo para trás. E recalcular a rota, porque você, né, a partir daqui você vai cair mesmo. E esse equilíbrio que você falou, né, é simples, mas pode se tornar complexo. Na verdade, é simples, mas não é fácil. Porque simples e fácil são duas coisas distintas. Né? A facilidade, a dificuldade de alguma coisa depende de familiaridade, que depende de treino, depende de dedicação, de conhecimento, de disciplina, de constância, né? Então é simples, só que até a gente chegar naquele momento que a gente consegue executar com facilidade, a gente passou pelo momento do ser difícil. Né? Então você fala, é difícil fritar um ovo? O primeiro é difícil. Depois você entendeu como funciona, ficou fácil. Sim. Né? E assim vai. Então manter esse equilíbrio de rotina, de atividades, de saber no momento de pausar, no momento de acelerar, é simples, mas até chegar no momento em que a gente tem familiaridade, é um processo de dificuldade mesmo. Deixa eu voltar aqui nesse assunto lá do centro, pra gente seguir uma linha de raciocínio que eu tô modelando aqui na minha cabeça enquanto você tá falando aí. Fala um pouquinho pra gente, porque existe aí um lado meio empreendedor, obviamente, do centro em si, budista, porque... eu não sei se vocês encaram dessa forma, né? Isso você pode responder melhor que eu, mas é quase que uma empresa, né? Precisa ter ali o lado financeiro, precisa ter gestão, precisa ter marketing e vendas, né? Vocês vendem livros, vocês precisam fazer com que o centro sobreviva porque tem que pagar a conta, né? Tem um lugar que ele precisa existir, precisa ser limpo. Sim. Né? E como é que funciona essa vida da monja empreendedora lá, que você falou que são 3 administradores, 3 gestores. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona a gestão. Nós temos esse senso de realidade, né? Assim, que nos coloca diante de prefeitura, de alvará, de bombeiro, né? De tudo que precisa de maneira legal, a gente tem que respeitar dentro do país o que é exigido. Então a gente tem que realmente lidar com todas essas questões burocráticas e tem, né, toda a parte financeira que também precisa de estar de acordo com a lei. Então nós somos 3 gestoras que a gente conseguiu se organizar nessa maneira há 3 anos. Então, né, quando eu cheguei, na verdade eu cheguei em 2016 e aí com a chegada de um novo professor muda o karma, né, muda toda a configuração do centro, e daí mudou o coordenador de educação e o diretor administrativo 2 vezes até formar essa equipe que hoje a gente consegue estar já 2 anos e meio juntas. Então são 3 pessoas que dividem igualmente a responsabilidade de gerir o centro de uma maneira integral, mas cada uma com especialidades. Então uma é responsável administrativamente pelo centro e estruturalmente,
Uma educacionalmente, então ela tem toda a parte de educação, de programas de estudos para cuidar, e propaganda e marketing, né, que é uma parte assim muito forte, que a gente realmente tem, assim, a gente dedica um esforço. É claro que é um tempo diferente do mercado, né, de uma empresa, mas a gente tem assim os procedimentos que a gente vai instalando para uso de Facebook, para uso de Instagram, para uso do website. E o que mais que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Twitter, não vai entrar no Twitter. Então tem essa parte de propaganda. E a minha função, que é cuidar da mente das pessoas. Então a minha função é espiritual. Sou a professora, vou dar ensinamentos e vou cuidar desse aspecto espiritual. Porque diferente de uma empresa, né, que assim, esse é um ponto interessante, porque não é diferente, mas no sentido do que é mais importante. Mas eu sempre vou prezar pela harmonia entre as pessoas. Então a gente tem uma meta, a gente tem um prazo, a gente tem alguma coisa que tem que acontecer. Por exemplo, vou dar um curso domingo e a publicidade ainda não está no ar. Como assim? Né? Como assim a publicidade ainda não está no ar? Mas a gente sempre prioriza o estado mental das pessoas. Se a gente consegue trabalhar com respeito, com apreço, com carinho, com amor. Se não houver, primeiro, as mentes virtuosas, não adianta estar tudo em dia, estar no prazo, não adianta. Então, eu falo assim, o que é dar certo para nós? Né? Porque nós estamos usando nós estamos usando atividades exteriores para treinar a nossa mente. Então, o que é dar certo para nós? Dar certo é chegar no fim do dia e todos estarem bem um com os outros, com a mente de apreço, de amor, de carinho. Mesmo que não tenha fechado o que precisava ter feito, conseguido mandar newsletter que precisava ter mandado, mesmo que tenha dado errado de uma maneira exterior, mas interiormente a gente conseguiu manter o apreço. Porque se a gente consegue, por exemplo, fechou o dia, né, fez tudo o que precisava ter feito, e a gente não conseguiu nem olhar na cara uma da outra no fim do dia, deu tudo errado. Entendi. Deu tudo errado. Uma empresa não deixa de ser assim também, né? Lógico que as cobranças, até porque uma empresa, o principal motivo da existência é o dinheiro, entre aspas, né? É fazer com que ela dê lucro, senão ela não existe, não é uma ONG, né? Mas de uma certa forma, isso também pode ser levado para lá, né? Pra gente que é empresário, porque também, como você disse, né? De nada adianta eu cumprir meta, ganhar dinheiro, ficar super bem, seja como dono ou como gestor, e todo mundo está insatisfeito e no fim a gente não atingiu a meta principal, que é a unidade, né? Exatamente. Que é, além do resultado financeiro ou, sei lá, de um produto bem colocado ou de um serviço bem prestado, ainda estar com o time, vamos dizer assim, né? Com a empresa em termos de pessoas, alinhado. Por isso que a gente faz missão, discute propósito, visão, pensa muito nos valores, porque se a gente não pratica isso, assim como o budismo tem os seus valores, né? Tudo se perde ao longo do caminho. A gente acaba deixando de pensar no que é importante para as pessoas e só pensa no tal do famigerado dinheiro aí, né? Que muitas vezes atrapalha, né? Ele deve existir, óbvio, assim como lá para vocês também, mas esse eu acho que é um ensinamento super legal, né? Como é que a gente pode... Aliás, é uma pergunta, vamos dizer. Como é que você acha que a gente pode levar esse tipo de pensamento, assim, né? Como é que eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer, mas assim, como é que você acha que a gente pode ser, num mundo empresarial, mais leve, né, no sentido de levar algo e pensar ao mesmo tempo nas pessoas, né? Porque somos diferentes, né? Você que é psicóloga sabe melhor que qualquer um, temos perfis comportamentais diferentes e uma série de outras coisas. Como é que você acha que a gente pode levar isso para dentro de uma empresa e ainda assim ganhar dinheiro? Ou seja, ser bem sucedido, ter sucesso, né? exterior. Ter um sucesso que apareça de maneira exterior. É um conceito, né, que é um conceito que não pertence ao budismo, mas é um conceito que para nós, nós realmente tentamos colocar em prática, que é o apreço. Então a gente entende, sim, somos todos diferentes, né, time de futebol diferente, né, tudo diferente, gosto musical diferente, mas tem uma coisa que nós somos todos iguais, que é o desejo de ser feliz e parar de sofrer. Então, nesse ponto a gente entende que o meu desejo de ser feliz não pode negligenciar o seu desejo de ser feliz. Então a gente tem que conseguir chegar num senso comum de algo que vai ser benéfico para todos. E nisso isso dá um sentido a tudo que a gente está fazendo.
E chega no final do dia, a gente tem aquela sensação de missão cumprida, não porque a gente bateu uma meta, mas porque houve um sentido de Sim. apreço, de colaboração, de um todo ganhando, né? É verdade. De um todo. Então é um conceito que a gente consegue contemplar, né? A gente consegue ter uma aula, por exemplo, e contemplar esse conceito de apreço, e em meditação interiorizar esse conceito para conseguir fazer isso transformar na prática. Eu tenho uma aula que eu dou sobre gerir seu potencial, aprenda a gerir seu potencial. Eu estou dando esse curso em São José dos Campos. E um dos pontos, a gente trabalha isso, que é assim, numa escola, se o professor não apreciar seus alunos, ele não vai conseguir ensinar. Uhum. E a gente lembra, qual professor que eu mais aprendi? Era aquele professor que demonstrava apreço pelos alunos, não o professor mais inteligente. Sim. Às vezes o professor Às vezes mais o professor inteligente, mais inteligente não dá tanto, não né? Não tinha recebe nem tanto. didática, não conseguia ensinar, então a gente não aprendia deles. Mas aquele professor que tinha apreço, que a gente se sentia acolhido, amado, a gente conseguia aprender. Verdade. Então numa escola o professor que mais ensinava é o professor que tinha apreço. Numa empresa, se não houver apreço entre, né, o patrão e os empregados vão ficar infelizes e vão querer ir embora. Ou ao contrário, se o empregado não apreciar o patrão vai querer mandar embora. E em todos os lugares, assim, em todos os ramos de atividade, o sucesso a médio e longo prazo é o apreço. Uhum. É o apreço entre as pessoas. Até num país, né? Até numa gestão de um país, se não houver apreço, né? A gente fala, não estou gostando desse presidente, não estou gostando desse governador, não estou gostando desse prefeito, porque não há apreço. Então a resposta é sempre o apreço, né? Que vem de um entendimento que a minha felicidade não pode, o meu desejo de felicidade não pode negligenciar o seu, porque nesse sentido nós somos iguais. E isso a gente consegue levar, porque não é uma invenção budista, é uma constatação. Verdade. Uhum. Então se a gente leva para uma empresa, né, o conceito de apreço, vamos trabalhar o apreço uns aos outros, a gente consegue reduzir muito dos problemas. De novo, né? Não é simples, né? Mas é possível, né? Sim. Ir nessa direção, assim como meditar, né? Que é um exercício eterno, assim como encontrar o melhor momento para algumas coisas na vida ou na empresa também Mas é esse exercício, essa busca, né? Com disciplina, com bastante dedicação, que faz com que a gente dê os próximos passos aí, né? O nosso fundador, o fundador da nossa tradição, na Inglaterra, a nossa tradição está muito forte na Inglaterra, e ele falou assim, eu quero que vocês levem meditação para dentro das empresas, eu quero que vocês levem meditação, todas as pessoas precisam meditar. Né? Nós vemos, também acho que a gente, é uma iniciativa excelente. Né, vamos levar meditação para dentro das empresas. Todos podem meditar, você não precisa se tornar budista para meditar, mas nós temos uma linhagem de uma técnica de meditação que nós estamos oferecendo, então todos podem se beneficiar disso. Ele tem uma fala num livro assim que eu acho muito, eu lembro quando eu li aquela primeira vez e que me tocou muito. A gente vê esses homens de negócio saindo com suas pastas e ternos, né, e todo alinhado, e dentro do coração há medo, insegurança, ansiedade, né? Imagina se dentro do coração houvesse tanta alinhamento e beleza quanto exteriormente. Uhum. Né? E eu lembro que eu estava nessa pegada, né, de businesswoman e consultoria em empresas e pasta e saltinho, e eu ficava, isso, eu tô por fora, eu tô, né, toda montada e uma ótima aparência, mas aqui dentro tem medo, tem angústia, tem ansiedade, tem... Não, vamos meditar, gente, vamos difícil, meditar. Né? E seguindo aí mais para esse lado assim do centro, lá do lado empreendedor, eu vejo que vocês têm como é que eu vou dizer, uma frequência legal de postagens, né? Até porque vocês, as três lá são novas, né? E até me surpreende muito, eu fico olhando com olhos, vou dizer, diferentes, assim, né? Porque muita gente tem mania de julgar, né? E a primeira impressão para aquilo que é estranho, a gente às vezes tem mania de julgar. E eu acho muito interessante porque o jeito que vocês falam, aí eu me questionei assim, falei, gente, são monjas novas, né? Nem todas lá são monjas, mas obviamente você e uma mais de cabelo, uma, né? Mais um de cabelo preto são monjas. Uhum.
e postam e usam as redes sociais. Cara, óbvio, nós estamos em 2019, as redes sociais estão aí também para quem é monge, né? Não precisa ficar só lá no monge, lá no Monte Tibé lá e, né, e ficar só olhando para a montanha. Às vezes é uma imagem também que a gente constrói na nossa cabeça, não que eu tenha essa imagem, obviamente, mas assim, como é que é essa vida agora da monja que estudou e que, né, continua evoluindo aí os estudos e tal, mas que também usa de toda essa tecnologia ou das formas empresariais aí para tocar a vida. Eu confesso que foi uma ressignificação, porque quando o Facebook, por exemplo, pode falar marcas? Pode falar claro, marcas, aqui somos abertos. Não tenho patrocínio de ninguém. De ninguém. Não. Né? Tizuki, né? O único merchandising aqui é o meu próprio canequinha do Iopex. Muito bom. Em 2009, quando o Facebook chegou no Brasil, não chegou no Brasil ainda, ele estava em inglês. Eu entrei no Facebook em 2009, era bem o começo dele. E eu entrei naquela pilha de que a pessoa usa a mídia social e começa a se viciar em joguinho. E quando eu percebi, eu tava colocando na minha agenda de trabalho, de alunos, de consultoria, o horário que eu tinha que abrir o Facebook para colher alcachofra na fazenda. Eu falei, que isso? Não é normal, não, isso não tá normal. E daí eu tomei a decisão de sair. Tipo, eu não vou mais usar mídias sociais, é um ralo de tempo, né? O nosso tempo E é verdade. É engolido. E tomei a decisão de não vou mais usar. E daí saí, 2011 eu saí, e 2012 eu comecei, aí eu conheci o budismo nessa época, e comecei a ajudar na parte de divulgação, essa parte educacional. E falei assim, gente, o Facebook é muito bom para isso. E aí eu voltei pro Facebook, mas com essa intenção de ajudar a divulgar as atividades. E ajuda mesmo, né? As mídias estão aí pra isso. A internet tem esse lado super positivo. Assim como tem o lado negro da coisa, né? Toma o tempo, você pode ficar lá e postar o que você quiser, né? Entende tudo lá dentro, no YouTube, seja lá o que for. Mas você pode utilizar também. E assim, a gente tem um retorno muito grande, né? Por exemplo, eu fui dar um curso em São José dos Campos e tinha 2 pessoas novas. Daí eu pergunto, como que vocês ficaram sabendo? Aí uma falou assim, eu vi hoje de manhã no story do seu Instagram, te sigo e vi que você ia estar aqui. Olhei e falei, dá tempo, tomei um banho e vim. Então, imediato, né? É imediato. Então tem a newsletter, tem todo esse planejamento, né? Então na parte empresarial a gente pensa pelo lado de planejamento, tem a newsletter que tem que sair com uma frequência quinzenal ou semanal, dependendo das atividades, o site atualizado, que é uma coisa a mais longo. E eu não sei se você viu, acho que tem um mês, se eu não me engano, tem muito pouco tempo, 2, 3 semanas aí, o Mark Zuckerberg, que é o cara do Facebook, ele deu uma palestra lá, né, das mudanças que estão por vir, e ele colocou uma frase muito, vou dizer, enigmática na cabeça das pessoas e saiu em diversas mídias. Eu li em alguns sites na Europa e nos Estados Unidos que ele colocou assim, que o futuro é privado, the future is private, mas por que isso? Porque ele acredita que esse lance de todo mundo, que pelo menos era assim, né? Agora está diminuindo mais e ele acha que o futuro vai mudar isso muito. Antes todo mundo postava tudo e a ideia era comunizar tudo, né? Agora, cada vez mais, quando eu quero falar com você, é no direct, é algo mais, né, cada vez mais privado. E as mídias sociais, até onde eu estou acompanhando, sou meio ligado aí nessas coisas, elas vão se integrar, né? Vão haver cada vez mais ferramentas para que você integre o Facebook com o Instagram, com o WhatsApp, com isso, com aquilo, mas que cada um tenha a sua privacidade o máximo resguardada possível, porque isso é legal, né? O Instagram já está com isso, né? O Instagram já tá melhores com isso. amigos, né? O seu story você pode divulgar público, né? Assim, você põe story pra todo mundo que te segue ver, ou só os melhores amigos. E daí você já tem isso, né? Só algumas pessoas podem ver esse tipo de coisa, né? O que é essa ideia de estar mais privado, isso eu acho que é. E é por aí mesmo, as pessoas estão cansando de. Logicamente tem gente que gosta de expor, o intuito é outro, mas até para fazer negócio a gente vê que existe pessoas que procuram alguns negócios de maneira direta, né? Você posta alguma coisa e tá lá, e tem outras não, que preferem, não, você postou aquele negócio, ele vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, para não expor que ele procurou também, tem isso, tem uma série de... E isso é legal, vocês devem
como você falou, usar muito isso, né, no centro, Sim. tanto para chamar mais pessoas, né, porque o intuito já que é propagar o budismo, que é levar a mensagem, que é levar, inclusive, daqui a pouco a yoga A meditação. a meditação, né? desculpa, yoga não. A meditação para as empresas e fazer desse universo, né, não levar talvez o mundo do budismo, né, mas Não, algo que, se alguém vier, né, será bem-vindo, obviamente, mas algo que leve esse lado meditativo aí que traz muitos benefícios para a vida das pessoas. Sim, né? sim. Estresse, antes de ser um estresse físico, é um estresse mental. Né? Antes de aparecer uma doença no corpo, é um estresse mental. Então, a meditação faz com que você não precise, né, deixar que o seu corpo pare. Porque a gente fala assim, eu preciso parar um pouco. E geralmente a gente força até que o corpo para a gente. É verdade. Né? Eu passei por isso, literalmente. Quem nunca, né? Quem nunca? Quando a minha empresa cresceu muito, o motivo de eu ter mudado completamente a minha linha de atuação e estar fazendo hoje o que eu estou fazendo foi uma escolha, né? E quando você cresce demais, o dinheiro vem, as coisas legais vêm, mas te custa algumas coisas. E uma hora algo vai bater na sua porta e vai falar assim, acho que é melhor você dar um passinho para trás aí, vamos com mais calma. Diante do precipício. Seguir vamos dar um passo para trás. É verdade. Eu anotei uma coisa aqui que eu gosto muito de falar, eu discuto muito com a minha esposa, porque é o mundo dela, né? Lidar com as crenças das pessoas, né? E como é que você acha que esse lance, o fato da gente trabalhar com a meditação, você acha que também a gente consegue, através da meditação, fazer com que a pessoa reflita sobre as crenças que ela tem, mesmo que não seja, logicamente, para se tratar alguém, né, no sentido psicológico, né? Você que é psicóloga também tem que se fazer um trabalho psicológico, óbvio, né? E tem muita gente que eu vejo nesse mundo empresarial, porque a vida é completamente avassaladora, agitada em todos os sentidos, que acaba tomando remédio, que vai para um lado negativo da coisa, não só pelo fato de pensar no dinheiro, de pensar realmente na empresa, como na pressão que o empreendedorismo, o lado empresarial, nos prega. E muito disso, estou falando desse assunto porque eu quero ir para dois lados aí. O primeiro é te perguntar se a meditação ou algo que venha do budismo em si, né, que não necessariamente precise ser algo da parte religiosa em si, se ajuda também nesse lance da empresa, né, porque tem muito empresário que não tem sucesso. Eu vejo isso porque eu atendo empresários de todos os tamanhos aí, já tive em grandes empresas, que tem essa dificuldade porque tem crenças passadas e não conseguiram trazer isso de uma forma, até para lidar com o dinheiro, né? Que é, entre aspas, um dos principais intuitos ali também do negócio. Né? Você acha que a meditação também pode ajudar, ou algo que venha do budismo? A meditação, definitivamente. Porque a meditação ela é uma ferramenta de transformação de padrões de pensamento. Uhum. Então, e muitas vezes, né, nossas crenças limitantes, né, são padrões de pensamento. Sim. Porque, para nós, pensamento é um caminho. Né? Quando a gente fala assim, eu estou pensando nisso, é como se você tivesse... Você pegou um caminho interior dentro da sua mente e você vai chegar num lugar. Você vai chegar num destino. Então, o pensamento é sempre um caminho. O problema é, esse pensamento está te levando para um local agradável ou desagradável dentro da sua própria mente. Uhum. Então, a gente tem que aprender a trilhar caminhos benéficos dentro da nossa mente. Pensamentos benéficos dentro da nossa mente. E é a meditação que ensina a fazer isso. É a meditação que ensina, vou parar de pensar dessa maneira para pensar dessa maneira. Por quê? Porque é mais benéfico. Não é porque alguém está mandando, não é porque você vai chegar à própria conclusão de que é mais benéfico pensar dessa maneira do que dessa maneira. E daí a gente chega naquele exemplo, né, que a gente falou anteriormente de problemas. Né? O que é um problema? E enquanto a gente acredita que um problema exterior é um problema nosso, interior, a gente sempre vai procurar a solução de maneira equivocada. Nós somos, assim... Muitos de nós trabalhamos e nos especializamos em solução de problemas. Principalmente quando a gente trabalha com consultoria, a gente trabalha com solução de problemas. E empresa também tem todo o departamento para solução de problemas, né? De 5S, Kaizen e todas aquelas coisas de melhoria contínua. Só que
o ponto é, e tudo isso ensina, se você não identificar o problema corretamente, você não tem como agir na causa do problema. Então, o nosso erro, que é um pensamento, é acreditar que um problema exterior é um problema interior, que são problemas completamente distintos. O famoso exemplo do carro quebrado. Seu carro quebra, você tem um problema? Não, o problema é o carro quebrado. Mas a maioria das pessoas vão pensar, eu tenho um problema, meu carro quebrou, eu tenho um problema. Não, você não tem nenhum problema. E quando você fala, não, você não tem nenhum problema, a pessoa, como assim não tem nenhum problema? Não, você não tem nenhum problema, o seu carro tem um problema. Agora, você ficou com raiva porque o seu carro quebrou? Você ficou ansioso porque o seu carro quebrou? Você ficou frustrado porque... Aí você tem um problema. O seu problema é a raiva, é a frustração, é a ansiedade. Esses são problemas humanos. Então, a meditação vai ajudar você a identificar de maneira correta, fazer uma discriminação correta disso, falar, ok, esse é um problema exterior, esse é um problema interior. Interiores, pensamentos são como caminhos. Não vou seguir esse pensamento. Esse pensamento, ele... E não tem esse... no budismo, eu gosto de falar isso, não tem certo ou errado, bom ou mal. Não tem esse julgamento nesse sentido. Linear, assim, não, esse preto no branco, né? Porque assim, você vai usar a sua própria sabedoria e falar, é benéfico pensar dessa maneira? Então não é uma questão de certo ou errado. É benéfico para você e para os outros? Esse é sempre o crivo, né? Fala, não, é benéfico. Então, segue esse pensamento. O resultado vai ser benéfico. Não, o resultado vai ser horrível se eu seguir esse pensamento. Bom, então agora você escolhe. Você quer continuar seguindo... Eu brinco esse assim... eu brinco, por exemplo, quando a gente faz o treino de raiva, a gente tem um treino pra parar de sentir raiva, na verdade, não é um treino de raiva. Quer ficar com raiva, vou treinar. Não, é um treino de paciência, né? A gente não precisa de treino pra sentir raiva. A sensação que eu tenho, assim, sempre quando a gente aprende a identificar o princípio da raiva, é como se subisse aquele pop-up, assim, no computador. Assim, você deseja seguir este pensamento? Sim ou não? Aí você vai lá e... Escolha. E você que escolhe. Sim. Não tem ninguém dentro da sua mente falando, pense assim, não pense assim. Mas é só você com você. Fazer essas escolhas no momento, né, dos acontecimentos. Por isso que tem que meditar, porque o treino tem que acontecer antes. Você não vai ganhar a medalha olímpica correndo na hora. Você vai treinar muito antes para na hora você ganhar. Então, você vai meditar muito antes para na hora você ver a sua mente seguindo um padrão e falar, não é mais esse padrão, é esse daqui agora, é verdade, é essa escolha que eu quero fazer. E internamente, até você fazer todo o processo e falar a palavra correta, agir da maneira correta e assim conseguir, né? Um exercício constante, assim, lógico que eu não me considero nem iniciante, eu tô antes do iniciante ainda. Mas assim, os exercícios que a gente faz, do pouco que a gente estuda e aprende, ou vê também, não é, assim, lógico, tem os desafios dessa caminhada, porque ela é eterna, né, até os últimos dias da gente nessa terra, a gente vai exercitar isso. Mas o principal, inclusive é uma mensagem que você falou na última vez que eu fui no centro lá, esse que me marcou muito foi o lance do sofrimento, né? Até minha esposa não tem uma frase que ela comentou comigo, o sofrimento não pode ser encarado como um castigo, né? Mas como uma oportunidade de aprendizado, porque se eu sofro o tempo inteiro, independente do problema que eu tenho, seja porque o carro quebrou, porque esse mês as contas eu não consegui pagar, ou faltou dinheiro na empresa, sei lá, estou trazendo para o mundo da empresa, sim. Porque é o nosso foco aqui. Mas se a gente souber lidar com esses problemas como gestores, né, como empresários, como líderes, né, porque você vai ter que ser mais do que gestor, que é ser exemplo, que é puxar as pessoas, e aí você consegue, talvez com a meditação, levar mais apreço, levar mais calma, né? Eu atendo assim, diversos empresários que não me excluo disso de forma nenhuma, até porque eu tenho um perfil executor, né? Então a gente é muito ligado no 440, então você tem que acalmar certas horas, você tem que, até para dormir, né? Eu chego em casa, tem dias que eu atendo até 11 horas da noite, e você não vira a chave, agora eu vou dormir, vira a chave e dorme, não, eu procuro tomar um banho quente, um chá e relaxar, às vezes meditar, às vezes fazer alguma coisa para aquele clima
até do sono poder vir e eu poder descansar. Senão meu corpo não descansa, porque no dia seguinte tem outras coisas para fazer. E até isso a meditação ajuda, porque é algo que te alivia, e aí eu faço o que eu chamo de retroagir, né, no dia, que é ver lá a hora que eu acordei, como é que foi meu dia, o que eu fiz de certo e errado, fazer o meia-culpa, o que eu posso consertar, o que eu posso melhorar para amanhã, também o que eu tenho para fazer, né, acabo pensando, vem automaticamente na cabeça. E aí, usando algumas técnicas aí que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tentar trilhar um outro caminho na mente, né? Que também não é simples assim. Se a gente fosse falar agora, né, explorar um pouquinho esse lance do problema, e foi uma das frases que eu coloquei aqui, que conselho que você dá para quem tem mais dificuldade, né? Porque principalmente para quem está no início, você não consegue falar assim, minha câmera quebrou, o problema não é meu. Cara, quebrou, depende da câmera. Né? Vai me custar dinheiro, vai me dar dor de cabeça, vou ter que entrar, num site, comprar uma nova, procurar, às vezes não é essa, não tem mais. Que conselho que você dá para quem, na empresa principalmente, né, que é o nosso mundo aqui, tá vivendo, né, e nós empresários a gente quer resultado, a gente quer crescer e tal, para dar esse passo atrás, né? Não que a gente esteja no abismo ali, mas para tentar enxergar o problema de uma outra forma e até mesmo outro, porque os colaboradores são pessoas, né? Tem gente que depende da gente, porque às vezes tem família e tem um monte de coisa, mas para ver o problema de uma forma diferente. O que você... Então, o que eu recomendo assim é sempre pensar se vale a pena fazer... Bom, deixa eu voltar no raciocínio, que é assim, as coisas vão quebrar. As coisas vão quebrar, as coisas vão dar errado. Os problemas vão acontecer. Os problemas vão acontecer. Isso é uma coisa que eu falo. Não, vai meditar, não cria expectativa irrealista. Agora que eu pratico meditação... Meus problemas acabaram. O semáforo nunca mais vai fechar na minha vez. Não, vai fechar na sua vez. Verdade. Quando você estiver com pressa. O semáforo vai fechar na sua vez, o pneu vai furar, alguém vai bater... As coisas vão continuar acontecendo. Você tem que continuar, a roupa continua precisando ser lavada, a louça vai aparecer na pia. Então, tudo isso continua. Não é uma expectativa irrealista. Eu vou meditar, tem que levar o filho na escola. A questão é, com qual mente eu vou fazer tudo isso? Com qual estado mental? Né? Com qual atitude eu vou fazer isso? Com a atitude da paciência ou da raiva? Com a atitude do amor ou da raiva, com a atitude do apreço ou do egoísmo, com qual atitude eu vou fazer isso? Porque a gente vai ter que resolver de qualquer maneira. A câmera quebrou, tem que consertar. O que é mais fácil? Consertar, ir atrás, né? Tipo entrar no site, com uma mente tranquila ou com uma mente bufante. O que é mais confortável? E você escolhe, você fala, eu acho que é mais confortável fazer, porque eu vou ter que fazer de qualquer maneira. Já quebrou, o carro já quebrou. Eu tenho que levar meu filho na escola mesmo todo dia, de segunda a sexta vai ter que levar, não é? Isso não vai mudar, é verdade. Assim, os filhos, os primeiros, eu sempre falo, os primeiros 40 anos da infância são muito difíceis, então mães, preparem-se, né? É verdade, com certeza. E a questão é com qual mente eu vou fazer tudo isso? E aí a gente percebe, o tempo todo a gente está diante de uma escolha. O carro quebrou, vou ligar pro seguro com raiva ou de boa? E aí, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Você mas eu não consigo. Eu escuto muito isso. Não tinha como não sentir raiva. Não tem como não sentir raiva. Não, mas olha o que aconteceu. Eu falei, não, ok. Mas mesmo assim, você ainda podia escolher passar por tudo isso e resolver todas essas questões sem raiva. Não, é possível. Mas treino, meditação, porque a gente precisa primeiro acreditar nisso. Não, é possível fazer todas as coisas que precisam ser feitas sem sentir raiva. É possível. Ok, então eu vou aprender a manter minha mente em equilíbrio. E assim, para a solução de problemas, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, claro, tipo, se a gente tem zilhões de coisas para resolver ao longo do dia, né? Tipo, zilhões de coisas. E daí a gente começa a encarrilhar, né, os pensamentos. Assim, tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Só que assim, se você tá com a mente muito cheia de pensamentos, provavelmente você vai passar, alguma coisa vai passar desapercebida. E você vai, por uma questão de falta de clareza mental,
Você vai ordenar alguma coisa, que depois você vai ter que fazer um retrabalho, ou vai chegar e falar, putz, se eu tivesse feito aquilo antes, agora eu podia estar... O que faltou? Clareza mental na hora de planejar. Então, para 10 minutos, 15 minutos, faz uma meditação respiratória de clareza, para ter uma mente clara. Fica lá dentro da sua mente clara e depois você vai enchendo com o que precisa ser feito. Mas de dentro de uma mente clara. Provavelmente a gente reduz problemas. Né? É por erro de planejamento. Né? Então a meditação vale a pena. Você fala, não, eu vou meditar para conseguir olhar melhor para fora e ver esse caos. Ok, é um caos exterior. Vamos organizar isso. Primeiro isso, depois aquilo. Tomando decisões assertivas. Aí, né? Mas de dentro de uma mente clara. E aí, de novo, só você pode fazer isso por você. Só você pode falar, não, eu vou ficar 10 minutos, 15 minutos aqui. E a gente tem... Eu passei muito por isso no começo, quando eu estava aprendendo a meditar, a sensação que eu estava perdendo tempo. Vou ficar 15 minutos aqui respirando. Eu tenho muita coisa pra fazer. Não, eu tenho muita coisa pra fazer. Não, mas é justamente porque eu tenho muita coisa pra fazer que eu preciso de uma mente muito clara, afiada, né? É como planejar uma empresa, né? Você vai planejar um ano seguinte. Não, vou investir tempo em planejar, não, porque já tem que fazer, cara, se você não parar, planejar, colocar suas metas, pensar direitinho que caminho, que estratégia que você vai adotar, qualquer caminho tá bom, né? E aí pode ser que você escolheu um errado e isso pode te trazer consequências. Exatamente. Tem uma outra frase que eu usava também antes, né? Na época da consultoria, que era do machado. E a árvore, se você me der 5 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 4 horas afiando o machado. Então, já resume. É o planejamento, né? Só que né, você vai ficar lá afiando o machado, na verdade você está organizando a sua mente em meditação. Quando você vai para ação, é sharp, preciso, né? Afiado. E, assim, se a gente fosse pensar, né, depois desses momentos que a gente também tem na empresa, de parar para planejar e trazendo isso para o lado do empresário em si, né, porque a gente está, obviamente, falando de pessoas, a própria meditação ou tudo aquilo que a gente consegue parar para imaginar e sentir o apreço, como você falou, e ter um tempo para se organizar, isso não só aumenta a nossa produtividade, né, porque com certeza você faz as coisas com muito mais assertividade, produtividade em si, mas o resultado ele acontece por si só, né? Parece que o caos conspira ali para que as coisas deem mais certo, porque você se sente melhor, você faz as coisas melhor, você não agride o outro, você consegue, né, lidar bem com as situações e tal. Isso também é um exercício constante, estamos nessa jornada aí, flexível, né? Até para, por exemplo, você tem um planejamento, mas você não tem controle, né, das condições exteriores. Então uma coisa acontece, você fala, ok, plano B. Né? Esse necessário improviso. Mas sempre com uma mente dessa, com qual estado mental eu vou me manter enquanto eu tenho que fazer isso. Né? Porque não era isso que eu tinha planejado, mas não foi isso que eu... Não vai adiantar também. Não vai adiantar, né? Então, volta para uma mente pacífica, tranquila, equilibrada, né? Respira. E como é que é hoje, assim, para você, né? Que você viaja muito, né? Você falou que tá indo para São José e Ubatuba. Para São José, Ubatuba e agora em breve fazer um curso na Inglaterra, é isso? Isso. Como é que é gerir essa vida, né, de monja, empreendedora, vamos dizer assim, né? Gestora lá do centro e cuidar de tudo isso, dar conta, ter resultado, né? Talvez não com foco financeiro, como nós empresários, mas assim, a gente também, tem um né? foco financeiro no sentido que precisamos pagar as contas. Sim. Né? Claro. Não é barato. Não é barato mandar uma professora para a Inglaterra. Imagino, né? Claro. Pagar em euro a viagem, exatamente, em dólar. Exatamente. A Libra tá 5 e pouco, né? Então, a gente tem um foco financeiro no sentido de que nós precisamos pagar as contas. Mas a nossa intenção... Tem estimativa de lucro, essas coisas todas? Não, né? Estimativa de lucro... Porque tem que sobrar alguma coisa, não, né? A gente tem estimativa de lucro porque a gente tem projetos. Então, assim, a gente tem projetos, por exemplo, de instalação de ar-condicionado. Então, a gente só vai instalar um ar-condicionado quando a conta bancária estiver acima de X.
Entendi. Né? Então, a gente paga aluguel, a gente tem as contas, né, fixas, tem as contas que oscilam, a gente tem todo o controle disso, que as variáveis, as fixas, e a gente tem um fundo de reserva para caso aconteça alguma coisa, né, a gente tem que ter esse plano de emergência. A gente tem um fundo, ok, esse fundo ele é para emergência, então precisa trocar cadeira. Só quando tiver um lucro X, a gente vai pegar esse lucro para colocar nas cadeiras, trocar cadeira. Então a gente tem essa estimativa de lucro, a gente trabalha com isso. Assim. Literalmente uma empresa. Literalmente uma empresa. Falando. Só que o que muda é assim, para que a gente está fazendo tudo isso? Então quando a gente fala, né, a gente precisa trocar as cadeiras. Por quê? Porque as pessoas precisam meditar num lugar mais confortável. Né? Dá para meditar numa cadeira de plástico? Dá, mas uma cadeira acolchoada é bem melhor. E por que a gente quer isso? Para que as pessoas consigam controlar suas mentes e serem felizes. Então o objetivo final sempre é que as pessoas sejam felizes, é o apreço. E aí tudo que a gente tiver que trabalhar para esse fim, a gente vai trabalhando. A gente mudou o centro de casa, né? A gente estava numa casa, anteriormente mudou para ter acessibilidade, para ter entrada de cadeirantes, que não tinha na outra casa. Aí faz 1 ano que a gente tá nessa casa, foi um cadeirante, eu fiquei tão feliz, eu falei, finalmente, né, que a gente trabalhou a casa inteira. Aprontou tudo, né, pra receber. Pra receber uma pessoa que precisa de acessibilidade, agora tem acessibilidade. Então, a gente vai, né, fazendo, tem esses objetivos, mas sempre com qual que é o final? O apreço às pessoas, né, para que elas consigam meditar, para que elas consigam encontrar paz interior, para que elas consigam ser felizes. É esse o nosso objetivo, é que as pessoas sejam felizes. Então, tudo que é necessário que a gente vai fazer dentro do que é ao nosso alcance, é claro, a gente vai trabalhar nessa direção. Então, tem toda essa gestão, assim, de ficar pensando no como que estão as contas, as finanças. E vocês chegam a fazer algum, não vou dizer plano de negócio, né, porque até nem eu não faço mais, a gente tem outras ferramentas que a gente usa para ajudar os empresários a montar uma estratégia, né? Logicamente vocês têm planos, né? Sim. Talvez, o centro precisa crescer ou se desenvolver, ou amanhã eu quero estar, talvez não aqui, mas lá, ou tem que ter aqui X pessoas, e a gente... Como é que é coordenar esses planos aí com olhos de gestora, né? Porque tá administrando tudo ali da melhor maneira possível. Sim. Deve ser complicado, porque você ainda tem uma vida, vamos dizer, da monja em si, né? Que já te tomam muito tempo, né? Na verdade, assim, nós temos práticas meditativas, né? Práticas que a gente tem que fazer como um compromisso por ser budista, que daí a gente reserva algumas horas do dia para estar fazendo essas práticas, né? Fazendo preces. Algumas delas o centro está aberto, as pessoas podem participar com a gente das preces. Que faz parte do nosso compromisso. Do seu dia a dia. Do meu dia a dia. E hoje você pode falar quantas horas vocês investem, assim, mais ou menos, por dia? Por dia. Por conta das práticas, que vocês têm, sei lá, uma obrigação, algo que... 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos. Achei que era, sei lá, 4, 5 horas. Não, achei que era divididas, minutos, logicamente, ao longo do dia. 45 minutos. Que a gente está dentro da programação do centro, né, de uma maneira que está aberto às pessoas, que são as preces. Tá. Aí, claro, eu tenho práticas pessoais que eu faço no meu altar pessoal, que eu faço no meu quarto, que daí são... Né, essas são suas. Aí são minhas. Aí pode chegar a 2 horas, por exemplo. Por dia, mais ou menos. Por dia. Entre eu fazer a oferenda, fazer uma prece, fazer uma meditação, aí pode chegar a 2 horas. Mas você, como monja, você tem curiosidades, né? Não custa nada perguntar aqui, né, gente? Já que eu trouxe ela aqui, né? E não é todo dia. E você tem como monja... Assim como padre, né? Eu tive um tio padre, né? Padre e capelão, que ele era da aeronáutica em Guaratinguetá. Faleceu como monsenhor, né? Que é um nível um pouquinho acima, quase um bispo, assim, vamos dizer assim. E padre também tem lá a sua... Né? Ele acordava todo dia, quando eu era pequenininho eu ia passar férias em Guará, ele acordava um pouquinho antes das 6, tinha lá o breviário, rezava. Então vocês também têm entre aspas, algumas coisas rotineiras que vocês... Sim, mas né? Mas a questão do horário é um pouco mais flexível. Assim, a gente não tem uma obrigação de... Não, a gente tem uma flexibilidade muito grande, assim. Até porque como o nosso foco principal é
deixar o centro disponível e aberto para as pessoas, por exemplo, as nossas atividades vão até 10 horas da noite. Daí a gente vai fechar o centro, daí vai fechar o dia, daí vai dormir. É raro o dia que eu durmo antes da meia-noite. Então eu não vou acordar 5 da manhã. Não vai acordar 4 da manhã, né? Outro vou. mistério aí, viu, gente? Mistério não, é outra, como é que eu vou dizer? Outro paradigma, né? Porque quem olha... Eu também olhava assim, falava, cara... e eu já fui a alguns centros budistas no exterior, né? E não é possível, cara, aqui não acorda 4 horas da manhã? Às vezes não, né? Depende, às vezes sim, sei lá, num período que está fazendo alguma atividade específica. Sim, quando eu vou dar, por exemplo, quando eu vou conceder uma iniciação, que é uma atividade, uma bênção muito, muito profunda, é uma atividade bem específica mesmo do budismo, e daí eu tenho que ter uma preparação, aí eu entro em retiro, e aí eu sigo. Quando eu estou em retiro, aí eu sigo uma rotina mesmo de acordar, eu me preparo, o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou estar em prece, o horário que eu vou comer, o que eu vou comer. Então, em retiro tem coisas que eu não vou comer. Com mais cuidado, assim. Exatamente. Então, tem certas épocas do ano que eu entro numa rotina, mas por conta de uma atividade que vai acontecer. E quando eu estou fora desses momentos, eu fico com uma rotina mais flexível. Então, fui para São José ontem, dei uma aula, fui dormir meia-noite e pouco, aí hoje já acordei 7 e pouco para voltar para Taubaté. Então, assim, né, a gente tem, isso é bem flexível mesmo, não tem uma regra. Mas, para nós, a nossa prática, né, você fala uma prática de uma monja, qual que é a prática de uma monja, né? Na nossa tradição, que é a tradição Kadampa, né? A gente Kadampa, não falou em momento nenhum aqui, verdade, mas é verdade. Desculpa aí, eu conheço, Kadampa. Mas nem todo mundo que está nos vendo sabe do nome, né? Que é diferente de outras tradições. Sim, né? Existem muitas tradições, né? Theravadas, em budismo, Nichiren, Daishonin, existem várias tradições. A tradição que eu represento, que eu pratico, que eu sigo é a tradição Kadampa. Né? Põe aí Kadampa, que você vai achar nas internet da vida. E a nossa prática é apreciar os outros. Então a gente fala assim, qual que é a sua prática principal? A minha prática principal como monja budista é apreciar os outros. Então a própria gestão do centro é a minha prática. Em função disso. É a minha prática. Cuidar, fazer, né, garantir que o centro esteja aberto, esteja limpo, esteja confortável, esteja bonito, né, que as pessoas estejam sorrindo, é a minha prática. Entendi. Pessoal. Eu sou amiga do padre Marcelo, que é o reitor da diocese. Foi um que eu vi uma postagem de vocês, não sei se foi no seu Instagram, alguma atividade que vocês fizeram, não tem muito tempo. Bom, não sei se foi padre ou se foi um frei. O frei, a gente tem, como nós somos vizinhas do frei, né? São as duas monjas vizinhas dos freis franciscanos. Eles estão ali perto também? A nossa casa está colada no muro do convento. Entendi. De Santa Clara. Então, vira e mexe, a gente vai lá tomar um café com eles, ou eles vão lá tomar um chá com a gente. E aí, do que vocês falam? Vocês conversam o quê? De religião, não? Basicamente, de como ensinar as pessoas a apreciarem umas às outras. É incrível. E a gente fica fazendo essa troca mesmo, assim, de como que a gente consegue, dentro das nossas práticas religiosas, ser exemplo para que as pessoas acreditem que realmente a melhor resposta é apreciar um ao outro. Então, isso não tem nada a ver com religião, assim, né? De ser católico, ser budista. Não, isso pertence a todas as religiões. Sim, né? Ou deveria, pelo menos. E agora começou o circuito quermesses, né? Pela cidade, tem quermesse acontecendo em todos os lugares. E a gente está tentando marcar com o padre Marcelo, que é da... agora esqueci, o Seminário Cura d'Ars. Ele é reitor do Seminário Cura d'Ars, de formação de padres. E a gente ainda não conseguia, eu falei, esse dia não dá. Ele falou, como assim, né? Que agenda é essa, pesada, padre, né? Que agenda é essa? Por conta desse período aí. Por conta desse período, e porque ele é o reitor também, né, do seminário, então ele tem várias questões administrativas também, tá sempre na correria, e assim, vamos tomar um café, hoje não dá, não sei o quê. E a gente tem esse diálogo, isso eu acho muito bacana, assim, das pessoas verem, né, que há um diálogo, há essa amizade, né, entre as monjas budistas, os freis franciscanos, um padre católico, né, e todos nós nos apreciamos. Acho muito bonito, vocês estão de parabéns. Primeiro porque eu sempre me surpreendo assim, com várias coisas que vocês fazem lá, né?
E eu sempre volto com aquele, no meu caso, né, cada um tem ali o seu pensamento e tal. São pessoas novas, mais novas inclusive que eu, tô com 45 anos, você tá com quantos? 37. 37 anos, então né, um pouquinho mais velho. A outra monja tem 28. Mais nova ainda, né? É outra geração, pelo menos da minha, né? Pensa diferente, age diferente, não... E é aquele lance, né? A gente fala, porque é monja, tem que fazer aquilo. Não, calma, não tem, né? Não sei como é que é. Primeiro que eu não sou monge, e segundo porque os tempos são outros, né? Estamos nos tempos modernos aí da vida, budismo né? moderno. Budismo moderno. Pra gente mudar um pouco de assunto, até pra gente voltar aí pro lado do empreendedorismo, né? A gente vê muita gente, e pelo menos eu, nas tratativas que eu tenho com clientes, e que não foge muito desse lance do sofrimento ou de levar algo ao nível de liderança para as pessoas. A gente sempre fala de temas de liderança, de gestão, de tomada de decisão, né? E a mídia está aí para ajudar isso a piorar de uma certa forma, porque tudo é muito jogado aí, a gente vê muito lixo, entre aspas, né? Como também tem muita coisa ruim na internet, mas a gente precisa se formar como bons gestores, no sentido mais amplo, como você lá, né? Porque você tem que lidar com pessoas e, a meu ver, né, é o principal questionamento, assim, né? Como lidar com pessoas e gerir pessoas de forma a também tirar o melhor delas, né? Não para mim como dono nem nada, mas para que a empresa em si tenha mais resultado, né? E eu acredito muito que seja uma lição que eu tenho aprendido, né? Isso é um exercício eterno, que é através da meditação e do apreço, né? Sim. Porque se você valoriza o outro, você consegue tirar muito mais dele, né? Se você entende porque ele tem um perfil, ele é aquela pessoa, não é a outra, não sou eu. Então você consegue entender mais assim as características das pessoas e não julgar, né? O que é muito difícil. E sair um pouquinho daquele lance só da meta, e eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer, e aí se não der... Calma, será que eu também não estou planejando errado? Será que eu não dei uma meta muito fora daquilo que... da curva e que até dá um passo maior que a perna, né? Como é que você vê isso dentro lá do teu empreendedorismo? Essa parte de... Porque você também gere pessoas, né? Você hoje é a principal gestora do centro. Sim, as meninas, né, que hoje fazem a função de diretora administrativa e coordenadora de educação, elas eram completamente leigas no assunto, né, de gerir um centro. Uhum. Então eu realmente peguei elas cruas, né, e fui falando, olha, é assim que se gere um centro, é assim que tem que fazer. E a resposta é o apreço. Né? É o apreço, porque quando nós nos relacionamos uns com os outros, na verdade, a gente sempre se relaciona com a versão que eu tenho da outra pessoa, não com quem ela realmente é. Sim. É sempre com uma versão. Então, eu até acho porque que essa versão muitas vezes sou eu que faço de você. Sim, né? sim. Então, a gente sempre, quando a gente conhece alguém, a gente não conhece a pessoa mesmo, a gente conhece uma versão de realidade dessa pessoa. Só que essa versão de realidade, ela tem o poder de influenciar a outra pessoa. Então, por exemplo, se eu acredito que você é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa chata, é uma pessoa... Eu vou sempre me relacionar com essa versão sua de realidade. E vai chegar um momento que realmente você só vai aparecer dessa maneira pra mim. Uhum. Não porque você é assim, mas é porque essa é a minha versão de realidade sua. Então, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente precisa sempre escolher se relacionar com o potencial positivo das pessoas. Com certeza. Na prática, hoje, desculpa te interromper, já interrompendo, uma das coisas que eu tenho feito muito, isso, sei lá, de 3 anos pra cá, com toda certeza, porque agora o cliente vem até mim e eu trabalho com os donos, né? Não trabalho mais eu na empresa, com aquele lance da consultoria, de ficar lá no cliente N dias e tal. Não sou, entre aspas, mais aquele consultor nesse sentido, embora faça algumas consultorias. Uma coisa que eu aprendi a fazer foi bom pra mim, excelente, e eu sugiro para todo empresário fazer, principalmente aqueles que fazem mentoria comigo, que é fazer a análise do perfil comportamental, né? Que é tentar detectar um pouquinho dessa verdadeira versão da pessoa, porque tem empresários que são sócios, que já estão há, sei lá, vários anos juntos, que não se conhecem, Sim, que conhecem sim. uma versão
diferente e que não conseguem explorar o lado positivo, respeitar algo que seja, entre aspas, né, com potencial de melhoria, para não falar negativo, algo que precise melhorar para dar e receber de uma melhor forma. Mas voltando à sua pergunta, né, a questão de o apreço, ele sempre vai ser a resposta, sempre vou trazer, né, a resposta vai ser o apreço, mas assim, quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem o poder de incentivar nela alguma coisa. Uhum. Isso vai depender da gente se conhecer muito bem também. Então a meditação para um autoconhecimento, para você entender como você funciona, para que você sempre seja uma pessoa que inspire o que é de melhor no outro. Porque você também pode ser uma pessoa que inspire o que há de pior no outro. Sim, claro. E isso é horrível, você fala, puxa, a minha versão de realidade faz com que essa pessoa se comporte dessa maneira. Que chato Tem algo isso. errado aí. Que chato isso. É. E ter essa honestidade de falar, então eu vou mudar essa maneira de ser, essa maneira de me comportar, porque dessa maneira eu tiro o pior dos outros. Eu não quero tirar o pior dos outros, eu quero tirar o melhor dos outros. Então acontece uma mudança pessoal, né, comportamental até. Você começa a perceber, não, é melhor eu não falar desse jeito, é melhor eu não... Mas de maneira honesta, não uma coisa que você vai fingir ser uma coisa que você não é. Não, você vai entender o benefício de se comportar de outra maneira, de pensar de outra maneira. Isso vai fazer com que, ao se relacionar com os outros, você tire o melhor deles. E aí, é claro, uma pessoa que se sente valorizada, que se sente apreciada, ela vai desenvolver. Ela vai dar frutos, né? Ela vai dar frutos. Você também tem os seus desejos, né? O que você desejaria? Você desejaria ficar aqui mais um tempo e contribuir mais, trazer mais pessoas? Por uma questão pessoal de habilidade, eu gostaria de colaborar com mais centros, no sentido de estabelecer um centro e fazer um centro crescer e ficar girando redondinho. Tá. Então eu tenho essa sensação assim, de que quando o centro de Taubaté estiver, né, girando redondinho, com todos os procedimentos instalados, porque são procedimentos, né? Claro, claro. Eu sou tem muito... processos aí perfeitos, né? Eu falo, eu sou do POP, né? Eu falei, é um procedimento operacional padrão. Siga um procedimento que vai dar certo. E daí, tá vendo, gente? Até dentro do budismo funciona. Funciona. Eu sou mais do que eu para pregar isso, né? Vem do mundo do Lean aí, do Kaizen, meu pai. E eu brinco, porque assim, eu falo muito, né? Procedimento, esse é o seu procedimento. Aí acontece algo errado, né? Não sei o que deu errado. Aí eu já falo, aonde no procedimento você não seguiu? Uhum. E a gente tem planilhas, trabalha com Google Docs. Com certeza não seguiu, né? Com certeza não seguiu. Tem algum lugar lá. E assim, a maioria das vezes o erro é eu pensei que. Sim. Mas eu pensei que ele sabia. Eu achei que fosse assim. Não, eu achei que. Eu pensei que são incríveis. E aí, eu brinco assim, né? Uma vez eu fui fazer um ovo, tipo, fritar um ovo, e tem um procedimento operacional padrão. Né? Nunca quebre o ovo direto na frigideira. Põe no potinho antes, que se ele estiver estragado... Você não vai ter que tirar da frigideira para jogar fora. E eu fui fazer direto na tapioca, na verdade. E tava estragado, perdi a tapioca inteira. Aí a outra monja que mora comigo não seguiu o procedimento, ó. Tá aí, ó. Verdade. Tudo é procedimento. Então eu tenho essa sensação, assim, de que quando todos os procedimentos estiverem instalados, estiverem acontecendo, que não dependa mais de uma pessoa para fazer acontecer, mas sim, né, todos já conseguem girar, no sentido de que é isso, né, não importa quem está aqui. Eu falo muito isso para as meninas, assim, vocês têm que pensar assim, se eu morrer hoje, a pessoa que for assumir um trabalho amanhã, ela consegue dar continuidade a partir de onde eu parei? Tá tudo organizado, tá tudo em pastas, tem tudo procedimento, tá tudo certinho? Então tá tranquilo. Fiz a minha parte, né? Fiz a minha parte. E na empresa também é assim, né? Se o gestor consegue sair, a empresa... Eu já fiz até alguns vídeos no canal falando sobre isso. Não é uma eu presa. Exatamente. Tem que ser uma empresa, né? Não pode ser... A empresa não pode viver em função de mim ou pra mim. Tem que ser o contrário. Eu tô lá pra contribuir. Exatamente. E pra fazer a empresa não precisar de mim, né? Porque quanto mais a empresa precisa da gente, ainda mais no meu caso, né? Eu sou praticamente sozinho hoje, né? Tenho 2 colaboradores, a empresa está voltando a crescer de novo, já tive mais de 30, estou segurando as ondas para não crescer tanto assim tão rápido, mas é normal. E aí você acaba pensando assim, o que eu tenho que fazer para tudo estar pronto, até para mim mesmo, né? Para que
Por isso que eu trouxe os podcasts pra cá, porque, né, tá vendo? Tá tudo pronto Tá aqui, tudo eu não preciso... pronto, é. É rápido ligar a câmera, fazer as coisas, do que ter que monta, desmonta. Então tem uma produtividade, né? Eu tenho que ser produtivo também no meu dia, até porque, né, dependo de agendas que nem sempre são só as minhas. E a gente consegue ter mais resultado, estar mais centrado, ficar mais tranquilo, porque é o acúmulo dessas saídas do normal que fazem com que esse estresse também gire na nossa mente e acabe atrapalhando o nosso resultado. E é desnecessário, né? Totalmente desnecessário. Muita coisa fala, gente, desnecessário isso. Se a gente tivesse feito assim, você sabe? Então vamos agora... Mas não adianta, porque se tivesse... Não, vamos pensar, na próxima vez a gente não errar nisso. Sim. Né? Não vamos errar nisso. Então, onde tem que contingenciar aqui para que isso não se repita? Pra gente ficar mais tranquilo, né? E pra poder estar sempre... ainda mais a gente, né, monges, assim, a gente sim, realmente tem que ter uma preocupação muito grande em garantir que a gente esteja bem. Uhum. Porque ninguém espera ver uma monja mal-humorada. Óbvio, é. Não é? Não faz sentido. É quase que um ser público, né? Como... É, exatamente. Então, assim, se eu realmente não cuidar para que eu consiga me manter bem, isso vai depender também de coisas exteriores. Como é que você espelho para alguém falar que eu sou uma pessoa calma e, né, que a minha meditação trouxe algo benéfico para mim, se eu sou, né, isso e então... como líder também de uma empresa a mesma coisa, né? Se dentro de uma empresa você não consegue ter esse centro em si para ser um bom espelho e mostrar e saber conduzir, vai ser difícil você querer exigir que as pessoas sejam algo parecido com aquilo, né? Porque não tem procedimento, a coisa não tá andando. E deixa eu falar de um assunto aqui que acabou de me vir na cabeça, que eu acabei não escrevendo aqui, mas eu lembrei que eu acho que é legal a gente falar, que tudo obviamente dentro de uma empresa gira em função do resultado financeiro, né? Não que no budismo também não tenha, como você já falou que tem, mas assim, existe alguma coisa que você possa falar para quem é empresário? Como é que eu desloco essa mente, né? Esse pensar aí, se eu posso chamar assim, porque desde que eu aprendi, e olha que eu já galguei alguns patamares legais, inclusive financeiros aí na minha vida, mas desde que eu aprendi que o foco não pode ser o dinheiro, o foco tem que ser as pessoas, e o foco tem que ser, logicamente, o eu interior para fazer bem para o outro, e aí dar o meu para tirar de você aquilo que vai ser o resultado do todo, o dinheiro sempre veio. Quanto mais afoito eu fui, tanto pela imaturidade, né, a idade também traz isso, experiência e tal, mas quanto mais a gente pensa no dinheiro como foco final, mais parece que uma energia me puxa para um lado. Você gerir um negócio pensando em dinheiro é como dirigir um carro olhando no retrovisor. Não vai dar certo, né? A frente tem a boa possibilidade de bater, né? Assim, não, pensa você dirigindo um carro olhando pro retrovisor. Não. Não, mas esse conselho né, de você, a sua mente ser um local confortável para você estar. Então você vai ser uma pessoa confortável, né, agradável. Então as outras pessoas querem estar perto, querem estar junto, vão buscar ajuda, né? A gente fala assim, as pessoas precisam de ajuda. Não vou falar com fulano, não, ele tá sempre... Não, as pessoas, não, eu quero pedir ajuda, ele tá sempre com um sorriso, ele tá sempre pronto para ouvir. Só que se a gente não trabalha isso dentro primeiro, a gente não consegue. É verdade. A gente não consegue. Né? A gente... Até na família é assim, né? Até com amigos. Em todos os aspectos. Então, o apreço vai consertar... Vai reinar. Vai consertar todos os aspectos, sejam empresariais, familiares, na escola, qualquer lugar. Estamos chegando ao fim aí, a gente até já passou um pouquinho do nosso tempo. Acho que a gente vai precisar fazer mais umas 3 entrevistas dessa para eu falar de tudo que eu gostaria aí. Mas mesmo assim, muito obrigado pela sua vinda, pela sua visita. Espero ir no seu centro lá mais algumas vezes para participar de algumas coisas. Quem sabe alguns cursos, né? Esse novo que você me disse aí me despertou interesse aí. Formação de meditadores, é um curso bem bacana. É o beabá da meditação. Tentar. Então esse é para mim. Estamos nesse nível avançadíssimo, né, do início aí. Muito obrigado pela sua vinda. Gente, essa foi a monja aqui de Taubaté. Repita seu nome, é bem complicado. Janlan. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço de poder trazer, né? Dividir um pouquinho, compartilhar.
e espero que tenha passado a mensagem. Todos são bem-vindos, todos podem meditar, não precisa ser budista para isso, né? Pode fazer um curso de meditação comigo e posso levar também um curso de meditação para dentro de uma empresa. Então, se a empresa quiser, eu posso levar um curso de meditação para dentro de uma empresa, pessoas pacíficas trabalhando em mim. Já pensou? Claro, legal. A gente comentou aquele dia por telefone. Muito provavelmente a gente vai fazer um evento aí no fim do ano e eu te falo uma surpresa aí mais pra frente. Não posso falar exatamente aqui, mas quero te levar para fazer alguma coisa nesse. Sem dar spoiler. Fazer alguma coisa com a gente aí no evento. A gente faz, né, ou 2 por ano, ou pelo menos um no final do ano com os mentorandos e alguns convidados aí. E quem sabe a gente leva alguma coisa sua legal aí. Muito porque eu acho que tem tudo a ver, né, com essa vida corrida do empresário, tanto a meditação em si, que para mim tem feito muito bem para minha vida, para nossa mente aí, para os meus resultados, e acredito que compartilhar esse bem, que é a meditação e esse lado que o budismo também traz, que não tem nada a ver com religião, né? É super importante. Se a gente puder comunizar, eu estou aqui, meu canal é para isso, para tentar levar mensagens positivas para as pessoas. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Pessoal, e por último, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva, clica aí no sininho para você se inscrever e fazer parte aí da nossa rede. Toda vez que a gente publicar um novo vídeo, seja um podcast ou seja um vídeo de conteúdo, você poder nos acompanhar, tá ok? Um grande abraço e até o próximo.